entrar em Eclesiastes capítulo 12. Deixa seu like, manda bastões aí, deixa o seu comentário aí. Quantos, né? Aqui também vai continuar. Agora vai falar sobre a velhice. A velhice. Aqui tá falando assim, olha, que o jovem que não lembra do Criador na sua mocidade não terá uma velhice agradável. É a pessoa que bebe, que fuma, que usa droga, ela está antecipando os dias dela aqui na Terra. Aqui está falando assim, agora é um conceito para a velhice. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá. Tem muita gente da minha idade, até mais nova do que eu, que não tem contentamento nenhum. Não anda contente. E aí, para ser mais sincero ainda, existem os filhos ficam doidos que os velhos morrem, porque os velhos estão dando trabalho. E é triste, é a realidade. Tem filho que coloca o pai no asilo, fala assim, e nunca mais volta. Os filhos ficam sentido. Os velhos, os idosos, gostam de envelhecer e morrer nas suas casas. Então aqui está falando assim, olha, lembra do dia da tua mocidade, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, antes que os olhos vão apagando, gente. Eu tenho 62 anos, eu lia muitíssimo bem sem óculos, muitíssimo bem. Agora, se eu tirar o óculos, eu não enxergo nada. E eu lia muitos livros dentro do ônibus quando eu ia estudar. Eu lia livros dentro do ônibus, lia a Bíblia dentro do ônibus. E aqui tá falando, um dia essa lâmpada apaga, tudo vai murchando, né? Vai chegando. Você pode ver que se eu fizer assim, olha, já tô tendo marca de rua de expressão, mas o Senhor, Ele é muito maravilhoso, né, Fabi? Entrou aí. Vamos cuidar dos nossos idosos, tá? Idosos, façam de tudo. Tem aula de tricô, tem tantas coisas pra vocês fazerem. Não fica querendo só ficar choramingando atrás dos filhos de vocês, não. Procura fazer as coisas. Eu procuro ocupar minha vida lendo a palavra de Deus, indo na igreja, fazendo live, estou na hidroginástica. Meu filho está estudando, ele não pode me olhar agora, né, Fabi? Não é verdade? Eu deixo meu filho tranquilo, eu quero ter uma velhice boa para deixar meu filho tranquilo, em nome de Jesus. E aqui está falando, ó, antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da sua casa, os teus braços, né? Os guardas da tua casa e teus braços. Porque tem gente que fica com aquela tremedeira, mal de Alzheimer e tudo, antes que trema. Porque tem gente que treme tanto, idoso treme tanto, que não consegue nem colocar a comida à boca. Glória a Deus, nós podemos levar a comida à boca, né, Fabi Silva? E glória a Deus, mas se seu pai precisar de ajuda, se sua mãe precisar de ajuda, de colocar comida na boca dele, não humilhe seu pai, não humilhe sua mãe, tá? Em nome de Jesus. É muito triste, o pai deu a vida pelo filho, deixou de vestir roupa, de comer para te criar, e depois a pessoa vai e despreza o pai e a mãe, nem liga para saber como que o pai e a mãe está, ele não tem a coragem de falar assim, oi mãe, tô ligando pra saber se tá tudo bem, mandar um zap pra ver, oi pai, tá tudo bem? Pede os vizinhos pra dar uma olhadinha, arruma algum cuidador. Eu sei que hoje tá muito difícil arrumar cuidador, né? De idosos, né? Tá muito difícil, né? Aqui tá falando assim, e se curvarem os homens outrora forte, as suas pernas e cessarem os seus moedores. Isso aqui é sentido figurado, né, gente? Porque aqui tá falando assim, ó, as pessoas vão envelhecendo, tem muitas que vão se encurvando, não é? Aqui tá falando assim, antes que se encurvem,
E quando cessarem os seus moedores, o que é cessar moedor? Cessar moedor é quando os dentes caem. Se os dentes, aí a pessoa não consegue comer mais. Aí tem que fazer mingau para a pessoa e tudo. Então aqui tá falando assim, antes que aconteça tudo isso com você, prepare-se para envelhecer bem, tá? Já aqui tá falando, ó, antes que os homens que se você se encurva, antes era forte, as tuas pernas, cessarem os teus moedores, que são os seus dentes da boca, por serem poucos, e se escureçam os teus olhos da janela. Quando a pessoa fica cega de velhice. Uma pessoa maravilhosa que eu conheci aqui na minha cidade, ela com 101 anos, ela falou, tô cansada de viver, já quero morrer. Né? Então, gente, vamos tratar os idosos bem. Trata-nos bem. Né? Filho, trata-nos bem. E aqui também a gente procure não dar trabalho para os nossos filhos. Somos idosos. Procura ocupar seu tempo. A prefeitura aqui de Nova Lima, ela tem muitas coisas para os idosos. As igrejas também têm feito muita coisa para entretenimento dos idosos também. Tá ótimo. Então vamos aproveitar os nossos dias. Vamos bater papo. Põe uma cadeira no passeio, vai bater papo com os vizinhos também. Vai para a igreja de dia, tem igreja que tem culto de dia. Vamos fazer a obra do Senhor, é gostoso demais fazer a obra do Senhor. Aqui está falando assim, olha, e os teus lábios, os quais da rua se fecharem, nos dias que não puderes falar em voz alta, chega a velhice, tem uma certa época que a pessoa não fala mais alto, né? Se levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embraçaste como floresce a amendoeira e o gafanhoto, se for um peso e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os planteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio da prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte, que se desfaça a roda junto ao poço e o pó e que o pó volte à terra, porque nós somos pó e vamos voltar para o pó, né, gente? Antes que isso aconteça, como era o espírito e o espírito volte a Deus, que deu a vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Aqui está falando, né? O Eclesiastes é o último capítulo de Eclesiastes está falando. E aqui a conclusão que o pregador fala. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e descrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor, que é o Senhor Deus. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado para a carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: o que você tem que fazer? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Devemos temer a Deus e guardar os mandamentos do Senhor. Aninha, você que é legal, beijão pra você. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Hoje os jovens tá com vergonha de falar que serve a Deus, né? Porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até as questões escondidas, quer sejam boas, quer seja mal. Tony, obrigado por estar aí curtindo. Então aqui, gente, essa é a conclusão. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as questões escondidas, que só eu sei que eu faço, só eu e Deus, né? Então lembre-se disso. Salomão escreveu essas palavras para os nossos filhos.
Se você tem idade suficiente para ser pai, portanto, presuponha que a mocidade não se refere a você e a mim. Considere novamente a primeira palavra, o verbo ação. Nesse sentido, lembra-te. Pergunta: é possível lembrar-se de uma coisa que nunca foi ouvida? Uma coisa que nunca antes soube? Não. Isso é impossível. Portanto, se este desafio é dirigido aos seus filhos, que eles devem lembrar-se de conhecimento, de conhecer a Deus. Você que é jovem, que está assistindo essa live, procure conhecer a Deus. Obrigado aí pelos bastões. Portanto, se esse desafio é dirigido aos seus filhos, e que eles devem lembrar do conhecimento de Deus. Penso que Salomão não precisou nos dizer que antes de tudo os nossos filhos devem ouvir a respeito do Criador, para que tenham algo para lembrar. Ele não precisa nos dizer, porque nós já sabemos que nós temos que lembrar do nosso Criador. Deus é Deus. Deus é Deus. E este é o capítulo 12. O capítulo 12 de Eclesiastes, tá? E está falando aí para lembrar da sua mocidade. Todo dia essa moto faz um barulhão. Não tem estúdio, né, gente? Mas tá bom, glória a Deus. E aqui, não sei se tem alguma explicação aqui. No capítulo 12, de 1 a 7, né? O segundo sumário da conclusão é apresentado na forma de alegoria sobre a idade e a morte, designado a mostrar quão transitória a vida é, porquanto nós deveríamos lembrar de Deus enquanto nós somos jovens. No verso 2:2 está falando assim: escureçam nuvens. Escuridão fala da perda da visão, tá? Que frequentemente acompanha a velhice. Quanto mais a pessoa envelhece, mais ela vai perdendo a visão. Nuvens provavelmente refiram-se à depressão, no qual a velhice frequentemente se afoga. Então, gente, não vamos abandonar os nossos velhinhos, não vamos abandonar. Antes que tremam os guardas da casa, as mãos da idade que guardam foram conta de a casa, o corpo, tremerem, cessarem os moedores, é uma perda dos dentes, que eu já falei até com vocês. Esse é o capítulo 12 também, tá? Estão escritas do 12, do 9 até o 14, Paulo Henrique, beleza? Entrou aí. Aqui está falando aí, estão escritas na terceira pessoa, mostrando a obra de um discipulado que organizou os livros das obras do pregador em seu presente forma. E aqui nós aprendemos muito com o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes tem 12 capítulos, é dada autoria a Salomão, e tradicionalmente próximo da morte, ele estava próximo de morrer, né? 934 anos antes de Cristo. Aqui o tema central do livro é a busca por algo do verdadeiro valor nesta vida. Qual é o valor dessa vida? É o alimento espiritual. Se eu deito na minha cama, claro que é evidente que deve haver, nós devemos aproveitar as coisas desse mundo, né, Douglas? Mas nós não podemos deixar de alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Então, aqui está o encerramento de Eclesiastes capítulo 12.